E aí, fãs do Open Data Day, estamos aqui para contar um pouco sobre o que aconteceu no Open Data Day 2018 em Brasília. Eu tô aqui com o Augusto e com o Christian. A gente acabou de bater um papo muito bacana sobre dados abertos. Acho que o Augusto e o Christian estão nessa história desde o comecinho, então contaram pra gente tudo que eles já sofreram e sangraram aí pra gente ter dados abertos mais úteis. Para quem não conhece, o Open Data Day é um evento que é organizado de forma, digamos assim, solta, né, por várias pessoas ao redor do mundo. E o que é um Open Data Day? É um evento que reúne pessoas interessadas no tema, dados abertos, para não só discutir ideias, bater um papo e muitas vezes também implementar alguma coisa, botar a mão na massa. E a gente hoje está aqui onde? Conta bem, Cristian. Estamos aqui no Ministério da Cultura, nesse sábado ensolarado que ameaçou chover, mas não choveu. Trocando uma ideia sobre várias coisas, mas basicamente, principalmente sobre um pouco do histórico da política de dados abertos do Brasil aí. A gente falou um pouco sobre passado, presente e o Augusto falou do futuro também. Será que ele fala mesmo? Bom, vaticínios não é a minha especialidade. A gente vai deixar vocês assistirem aí e deixa os comentários aí pra gente discutir pra onde a gente vai no futuro, se você souber. Falou. Valeu, galera. Obrigado. Show. Legal. Muito obrigado por terem vindo ao Open Data Day. A gente está fazendo isso aqui desde 2015, então fizemos 15, 16, 17, estamos na nossa 4ª edição aqui em Brasília. Sempre o Calango aí no meio dessa brincadeira. E o Augusto sempre com a gente, o Mink sempre dando uma força aí, principalmente de infraestrutura. E o que eu estava pensando aqui para hoje, assim, né, aproveitando aqui esse público selecionado, só os top, a gente fazer o seguinte, vou dar a palavra para o Augusto. Dá um panorama geral aí das coisas, de como é que andam os dados abertos aí, em que ponto nós estamos agora em 2018. E ele fala aí uns 20 minutinhos, depois a gente bate um papo, né, assim, on the records, falando, a gente conversa um pouco sobre esse assunto, dá uma pausa aqui no vídeo, faz um lanchinho, ótimo, conversa outras coisas. Depois a gente bate um papo com o Christian, do Ministério da Cultura, sobre o que está rolando aqui no Mink, sobre mapas culturais e tudo mais. Dá uma pausa no vídeo. e depois a gente faz outro lanchinho ou começa a programar quem quiser explorar os dados que estão disponíveis e coisas desse tipo, tá bom? Então, Augusto, por favor, à vontade. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Augusto Herman. Apesar de eu trabalhar no Ministério do Planejamento aqui, eu estou em nome só do Augusto mesmo, não estou falando nada em nome do Ministério. Alguns me conhecem, né? Comecei a trabalhar com dados abertos há bastante tempo, até antes de lá para 2009, por aí. E a ideia, eu estava batendo um papo com o Christian no começo, que uma ideia porque o Christian também participou do início, né, dessa construção da iniciativa de dados abertos no governo federal. E aí a ideia que a gente estava discutindo aqui é de contar um pouquinho para vocês de como que isso começou, né, como que foi essa experiência de governo aberto, de cocriação, que foi tão legal, de criar ainda o portal. E aí... Bom, vamos começar... Quer falar alguma coisa, Cristiano, antes de começar? Não. A gente pode... Cara, uma história longa, não sei como é que a gente vai fazer pra... Abreviar, né? Abreviar. Mas aí a galera vai cortando a gente. Eu acho que também a questão mais interessante é o processo de construção, né? Então, isso aí acho que a gente vai... É legal a gente concentrar um pouquinho mais nisso aí. O meu envolvimento com dados abertos, como eu disse, começou em 2009, né? Com a Open Knowledge Foundation. Eles têm muitas iniciativas, né, relacionadas a dados abertos, desde aquela época, né, de difundir conceitos, princípios, e tem vários projetos nessa área.
Um deles, que é bastante conhecido, é o software para catálogo de dados abertos, CKAN. É um software livre, em Python. Ele é o mais usado para portais de dados abertos no mundo. E naquela época não tinha tradução para português, estava começando, né? Era a versão 1 ponto alguma coisa, sei lá. E aí fui lá e vi que tinha eles aceitavam contribuições, software livre e tal, resolvi fazer uma tradução em português, mandei, fiz a primeira tradução. E desde então já fui me envolvendo aí com o assunto, conversando com os grupos internacionais e tal. E aí quando foi em 2010, eu já me interessava pelo assunto, vi que ia ter um evento sobre isso na DataPrev, foi aí que conheci o Christian, né, e o Cláudio. Aliás, até voltando um pouco, né, o que começou foi quando o nosso chefe na época, o Cláudio, ele participou do CONIP em São Paulo. CONIP, isso. E aí o pessoal da Transparência, do Movimento Transparência Hacker lá em São Paulo, que também é ativista nas dados abertos, desde aquela época, deram uma cobrada nele lá, né? Isso aí, o governo federal não vai fazer nada não, tem dados abertos, tá tendo no mundo aí, negócio... Vocês só falam desse negócio de interoperabilidade aí, né não? Cadê os dados? Até um tempo atrás ainda tinha achado no YouTube, outro dia eu fui procurar de novo, não achei Tiraram, mais. foi? Não sei se tiraram, essas coisas antigas vai ficando difícil achar, né? Tem uma certa habilidade de arqueologia digital para achar as coisas. Isso aí é uma nova profissão até, cara, digital. Mas enfim, aí ele chegou lá depois dessa cobrança e resolveu pedir o Christian e o Nitai, nosso amigo que não está aqui, mas que também nos ajudou a montar o Open Data Day aqui, né, no Ministério da Cultura. Encomendou a eles que... Melhor você falar essa parte, né? Que essa... Eu falo. Então, eu vou tentar ser breve, não ser prolixo, mas aí qualquer coisa a gente se ajusta, vocês me desculpam. Às vezes eu me empolgo e falo pra caramba. Poxa, eu passei no serviço público porque eu tava querendo fazer alguma coisa diferente, sabe? Trabalhava em empresa de TI, ir pra banco e tal, era super tesão, só que era cansativo e é isso, né? Às vezes você se sente um pouco mercenário. E aí eu realmente tinha esse sonho bobo, inocente, assim, de cara, poxa, vou trabalhar no governo, vou fazer alguma coisa um pouco mais relevante, fazer diferença, poder contar pra minha mãe que eu fiz um negócio maneiro e tal, pra ela ficar orgulhosa. E aí eu vi esse camarada, o Cláudio, inclusive ele teve no Open Data Day do ano passado. Ele tava ali. Ele veio assim. Vamos, se pá, ele vem hoje, né? E ele tava dando uma palestra sobre... Tava completo aqui, tava original, mundo, né? O Nitai também. OG Open Data. Foi massa, foi massa. E aí ele tava dando uma palestra sobre uma coisa que chama Decreto Cidadão, não sei se vocês já ouviram falar. É um decreto de sei lá quantos anos atrás, ele é 2009. antigo até, 2009, então 9 anos atrás, 8 anos atrás, que falava que os órgãos públicos não podiam mais exigir que o cidadão fornecesse informação comprobatória. Porque em tese o governo tem essas informações. Então, se o cara comprova que ele é ele, todas as outras comprovações o governo teria que, teoricamente, se virar. Então, por exemplo, no ato do alistamento militar, o jovem não precisaria mais levar nada. O cara leva só a identidade ali, facilita a vida do cidadão. Eu achei isso fantástico, falei, cara, é isso que eu quero, assim, putz, é aí que eu vou poder falar pra minha mãe que eu fiz um negócio maneiro, né? Só que esse negócio acabou não funcionando muito bem. Não sei por qual razão exatamente, acho que tiveram vários aspectos. Talvez alguns de desorganização do Estado, não sei, não acho que tenha sido falta de vontade política, não. Só que aí casou dele ter ido para um evento, um pouquinho depois de eu ter entrado na equipe dele, do Cláudio, ele foi para um evento lá de São Paulo, que é esse evento que o Augusto falou, e sofreu uma pressionada da sociedade e entendeu que era uma pauta que valia muito a pena a gente começar no Brasil, que não tinha. Na verdade, acho que em São Paulo teve uma pressão lá, mas eles também ainda não tinham começado na época, né? No governo de São Paulo? No estado de São Paulo e na cidade. Enfim, eu não lembro exatamente assim, qual ovo e qual galinha veio primeiro, né? Mas a gente começou a estudar esse negócio aí, Unitar, um pouco antes de conhecer o Augusto, e a gente achou que o jeito mais legal de começar a pensar em como que seria uma boa política de dados abertos para o Brasil era experimentando mesmo. Igual essa moda nova que está tendo nos cursos de Machine Learning, Data Science, do tipo, cara, faz a teoria depois. Primeiro vamos codar aqui, vamos pegar o código e brincar, e aí a gente vai explicando. E aí, galera, sejam bem-vindos, boa tarde, peguem um lugar aí, fiquem à vontade. Valeu. E aí a gente começou a pegar alguns dados que a gente tinha disponível no planejamento ou no Ministério da Saúde, que já tinha uma porrada de coisa, IBGE, a gente começou a fazer uns experimentos, montar umas visualizações, fazer uns mashups. E
No final a gente teve um pedido da Dataprev, eles estavam interessados em iniciar uma política de dados abertos com os dados da Previdência também, né? E a gente começou a estudar, fizemos alguns experimentos e aí fomos participar de um evento da Dataprev onde a gente conheceu o Augusto. E aí o Augusto estava super interessado, na época ele trabalhava no INSS, mas ele já tinha passado no concurso de planejamento, né? E aí foi amor à primeira vista, assim, a gente chamou o cara para participar da equipe, a gente virou uma equipe de 3 pessoas, a gente passou uns anos nessa, né, Augusto? Foi. E aí o Augusto trouxe uns elementos que a gente não conhecia, assim, a gente estava engatinhando. O Augusto já conhecia a galera da Open Knowledge Foundation, na época era Open Knowledge Foundation, né? Hoje é só Open Knowledge, eu acho. Conhecia... Mas no Brasil hoje tem. Ele já tinha traduzido o Siquem, então a gente acabou subindo de nível, assim, com a entrada do Augusto. E aí o próximo desafio era, tá, beleza, acho que a gente já tem um pouco de know-how, porque o Ministério do Planejamento, em teoria, ele deveria normatizar como que funcionaria essa política de dados abertos, né? Só que a gente não sabia fazer isso na prática, assim, tipo, cara, como é que a gente vai fazer? A gente manda todo mundo publicar os dados, publica o que tiver, publica de qualquer jeito primeiro e depois planeja antes. E a gente começou a olhar como é que o Reino Unido e os Estados Unidos estavam fazendo, claro, né? Não vamos reinventar a roda do zero. Para nossa sorte, eles haviam documentado completamente o processo deles, então a gente conseguiu aprender com os acertos e com as falhas deles também. E aí a gente decidiu fazer a política de dados abertos uma política interativa, né? Foi quando a gente soltou... Participativo. Mas acho que o termo participativo é melhor. Foi aí que a gente soltou um chamado, a gente tinha uma lista de discussão do governo, assim, que era da IPING. E tem um outro contexto também, que nessa época já estava falando muito do conceito de Open Government, né? Governo aberto, de colaboração com a sociedade. Acho que foi uma função de vários fatores, né? Teve isso, do Open Government, teve também o fato de que não tinha nenhuma dotação orçamentária para a gente trabalhar e investir dinheiro naquilo, então a gente precisava mesmo da ajuda de fora. Então, somando toda essa sinergia de fatores aí e de motivação da equipe, a gente resolveu convidar as pessoas, qualquer pessoa que estivesse interessada, né, a nos ajudar a construir a Instituição Nacional de Dados Abertos, tanto do ponto de vista do conceito, do planejamento. Eu lembro que teve aquela... Na Wiki da INDA, né, se você for lá no portal de Dados Abertos, tem INDA lá, né? Aí tem, se você for em agenda lá, tem todos o histórico de tudo que foi feito lá, de todas as reuniões, está tudo registrado. O primeiro, que foi assim... teve mais gente, foi mais pessoas do serviço público, não sei se teve muita gente de fora. Foi aquela oficina que teve na ESAF em março de 2011. Cara, você lembra até a data, mano? Tô de cara. Tá escrito lá na Wiki, né? Tá tudo você lá. lê isso todo dia lá. Não. Tem o nome de todas as pessoas que participaram, onde que é. E aí foi dividido em grupos, né? Cada grupo... eu não lembro como é que foi feita aquela divisão de temas, né? Eu lembro, sabe por que a gente dividiu por temas daquele jeito? Porque a gente conheceu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e a gente pensou, cara, vamos tentar fazer uma política pública que ela fique mais ou menos do lado da outra, assim, que ela não tente sobrepor ou que ela não tente criar uma coisa completamente diferente. E a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais foi construída dessa forma, né? Isso acabou sendo o nosso erro, que eu acho que não precisava a gente ter dividido daquele jeito, assim, mas funcionou, né? Acho que pra aquela época eu tava... porque assim, tinha um grupo de gestão, tinha um grupo de... Tecnologia, padrões, eu acho. Perdão. Era uma forma de tentar organizar as pessoas que chegavam para participar de acordo com o tema que tivesse mais afinidade, né? Assim, tem mais... eu gosto... O cara trabalha no serviço público e tem habilidade com o planejamento, então vai pro grupo de gestão e ajuda a gente a construir o plano lá, né? O plano de projeto e tal. Aqueles documentos que a gente saiu lá escrito. Ou o cara, não, eu conheço de tecnologia, então eu quero opinar sobre o que eu acho que deve ser os padrões, o que deve ser padronizado aqui de tecnologia. Então, foi uma forma de conduzir esse trabalho. E aí, desse encontro, de março de 2011, saiu esse plano de projeto, não sei o quê, e... Conjunto de ações. Conjunto de ações, né, com datas e tal, e isso foi tendo, aos poucos, um encontro de acompanhamento, para ver se estava sendo seguido aquelas ações planejadas. A gente transmitiu tudo na internet já nesse? Eu não lembro. Acho que não, mas em alguns de acompanhamento tem. Se você for lá no
YouTube da BR, tem uns negócios lá de que você apresentando, eu apresentando, data tal, nós entregamos isso, aquilo e tal. Foi. Só que aí chegou um momento que, assim, não basta você ter só documentos, não sei o quê, precisava ter um portal de dados abertos, né? E aí é que foi um momento que essa colaboração expandiu mais, né? Porque a gente precisava de gente que realmente soubesse codar, soubesse design, soubesse arquitetura da informação. Então a gente foi postando convites em fóruns, lá no grupo Transferência Hacker, que já era muito envolvido com isso também. Em vários lugares a gente foi postando esses chamados, olha, estamos convidando todos a participar, papapá. Além das redes de contatos, a gente tentou espalhar o máximo possível essa informação, né, para que todo mundo que tivesse algum desejo, algum interesse pelo assunto, fosse bem-vindo a participar. Acabou que esse foi um puta diferencial, né, porque em comparação com os outros países, Estados Unidos, Reino Unido, por exemplo, eles faziam um planejamento assim, o que a gente acha que a gente precisa fazer, a gente executa, solta um resultado e depois a gente larga os dados lá pro cidadão e os caras são putas inovadores e vão criar 1000 soluções e o mundo vai ser muito melhor. A gente achou mais legal chamar as pessoas para pensar no que a gente tinha que fazer primeiro, assim, o que é mais prioritário pra gente. Né? E acho que isso que foi o que deu mais valor, assim. E o maneiro do portal, que o Augusto falou, é que realmente, assim, ficou muito na cara que estava tendo uma colaboração séria das pessoas que estavam interessadas. Então, teve um cara que ele fez o design, fez em uma tarde, o Crack. Inclusive eu encontrei ele outro dia por aí. Tá trabalhando aqui nesse prédio. Essa foi a versão que entrou no ar, né? Teve outras versões de design antes, a Yasu trabalhando no design também. Teve. É mesmo, o Pop e a Yasu, não sei se vocês conhecem, essa galera é uma galera old school, assim, dessas políticas públicas maneiras. Eles estavam na Campus Party, aí eles estavam abordando pessoas aleatórias no Campus Party, pessoas que tinham mais ou menos algum envolvimento com essa parada de tecnologia e de dados, e fazendo um card sorting, não sei se vocês manjam card sorting. É uma técnica de design para você tentar pegar o que é mais relevante do ponto de vista de informação de um serviço. Então rolou esse card sorting, depois teve um design, depois teve um cara codeiro, vamos dizer assim, que ele recortou o design e botou para um HTML, né? Esse card sorting definiu a arquitetura da informação, né? Desculpa, E aí, assim, como seria dividido cada parte do conteúdo, né? Basicamente isso. Mas depois disso tudo aí, assim, em termos de parâmetros, vocês têm parâmetros, né? Então, se você fez ou outra, acompanha ali questão de dados abertos nos países, Inglaterra, Estados Unidos, Europa como um todo. Como é que a gente está hoje, assim? Eu não tenho, apesar de eu estar no governo, eu não tenho essa visão. A gente tem uns índices que servem de comparação. Um indicador assim que mostram como é que a gente está. Tem mais de um. Eu lembro de 2, só que eu não lembro o nome dos 2. Tem um da Open Knowledge. O da Open Knowledge é o Open Data Index. E tem outro que é da Web Foundation, que chama Open Data Barometer. Eu já ouvi falar, é verdade. Eu já ouvi falar disso. Não me ative, mas eu já ouvi falar. E como é que a gente está? Estamos bem. Agora eu não sei de cabeça, né? Sim. Eu acho que é 7º lugar no mundo, no Index. E no Barometer 12º, uma coisa assim. Tô chutando. Alguém que está assistindo aí a gente desacredita não, no Brasil, mas a gente realmente é sexy nessa política pública. O índice da Open Knowledge, se não me engano, ele não avalia só a quantidade de dados publicados, etc. Não, eles têm um conjunto de áreas relevantes onde ele fala, cara, sei lá, por exemplo, dados financeiros do Estado, beleza, tem. Por exemplo, né, dados de estrutura organizacional do Estado, tem. Dado de transporte público, por aí vai. É uma coisa bem elaborada, assim, eu acho bacana. Tem dados sobre poluição, dados sobre transporte, né, sobre transporte público. Aí eles definiram essas áreas e verificam se em cada uma dessas áreas os dados estão abertos e se atendem a determinados critérios. Já o barômetro ele é um pouco mais... ele além de fazer isso, ele faz outras coisas também. Ele olha a questão de se a política está estruturada, se tem coisas mais de estrutura, de gestão e tal, são verificadas também. Se a política tem um documento, uma legislação que define o que é, quem é o responsável, ele vai mais nessa parte mais, digamos assim, estrutural, além da questão. Ele dá uma pontuação para cada coisa. Então, você consegue pegar a pontuação de um país no barômetro e ver no que ele está bom e no que ele está ruim. Né? Ele mexe também em impacto, o quanto que as pessoas estão usando os dados. Mas, enfim, fechando o parênteses aqui, assim, fica à vontade, tá? Se quiser fazer alguma pergunta. Gente, perguntem, estamos aqui para isso.
É só uma observação, eu só me surpreendo até, porque assim, na minha área eu não consigo sentir esse avanço todo. Eu sou da área jurídica. E muitas vezes todos os processos são públicos. A gente tem processos tramitando no STF que eles não são sigilosos, eles são ocultos. Eu não sei se hoje isso já foi dirimido. Mas até um tempo atrás, o que acontece? Os processos são tão sigilosos que eles não são nem registrados no sistema como sigiloso. Eu trabalho no Ministério Ele não é Público, né? A gente recebe os processos, não, a gente não, os procuradores. Não passa pelo sistema nem do Supremo, nem pelo nosso sistema também de gestão processual. Mas eu acho que não é só esses dados. Por exemplo, o CNJ. O CNJ você consegue entrar no site do CNJ e consultar todos os mandatos de prisão que estão no Brasil, por estado. Só que, assim, eu não tenho uma API, que seria muito mais fácil. Então tem que fazer um scrap do site. Tem uma API, mas não é pública. Tem uma API que não é pública, aí eu tenho que fazer um scrap do site. Aí o pessoal do CNJ percebeu que muita gente está fazendo scrap do site, eles começaram a colocar uma trava para evitar que o robô capture esses dados de forma maciçamente. Então, assim, eu disponibilizo, mas não muito. E o exemplo do CNJ é só um, mas quantas tabelas de salários que estão em imagem, ao invés de estar numa tabela Excel para facilitar os dados? Então, parece que mas não. Eu acho que essa diferença, essa discrepância que as pessoas às vezes percebem é porque o Estado é complexo e muitas vezes é difícil você medir tudo isso. Então, esses instrumentos de medição, eles escolhem de alguma forma. Alguns deles, o barômetro acho que não, mas o índice até tem uma participação, eles discutem lá no fórum como melhorar os indicadores e tal. Eles escolhem algumas coisas para medir. Então, de repente, a coisa que ele está medindo está boa, mas outras podem não estar. No Brasil, a gente sabe que tem independência dos poderes, tem independência de esferas. Então, muitas vezes um poder pode estar bom, o outro não, uma esfera está boa, o outro não. E acho que é muito o caso aqui, né? Por exemplo, se for olhar os governos locais, lá no portal dados.gov.br, se você clicar em outras iniciativas, está lá no rodapé, ele mostra lá um mapinha do Brasil mostrando onde que tem iniciativa de dados abertos. Tem basicamente no Sul, mesmo assim não são todos os estados do Sul, no Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. No Norte não tem nada. Mesmo assim, a maioria dos estados não tem nada. São poucos os estados que têm iniciativas, né? Menos da metade dos estados assim, do Brasil tem iniciativas de dados abertos. Mas algumas prefeituras nem informática tem, né? Pois é. E eu acho que tá bem nessa proporção, assim, sabe? Porque você tem uma política de dados abertos, tem uma base, assim, que você precisa. Você tem que ter alguma coisa de ter isso, senão você não tem política de dados abertos. E aí, voltando para aquela história lá, desde o início, quando a gente fez com esse grupo essa ideia do que seria Instituto Nacional de Dados Abertos, esse nome nacional era com essa ideia de trazer as outras esferas também, os outros poderes. Claro que eles têm autonomia, mas a ideia era assim, vamos construir aqui um ponto de referência, um padrão, como deve ser, e vamos convidar, e aos poucos a gente imaginava que fosse haver adesões, né? Tanto é que quando saiu, a gente fez uma instrução normativa, a gente fez, que substitui ainda, a gente fez consulta pública, audiência pública e tal, foi uma coisa também bastante... Um comitê gestor e tal, onde as pessoas tomam decisões, né? Sim, com participação da sociedade civil, uma reclamação que pouca participação, mas... Mas tinha alguma questão de definição assim, de formato, de como o dado deve ser apresentado? Por exemplo, tinha um básico, tinha um básico do básico, assim, porque como é muito heterogêneo, por exemplo, um dado GEL usa um padrão específico, um dado, sei lá, financeiro é uma planilha ali de outro jeito. Então não dava pra gente entrar muito no que precisava ser. Cada área é muito diferente da outra, né? E mesmo internacionalmente, na época não haviam padrões específicos para determinado assunto. Hoje já existe bastante, né? Por exemplo, para contrato tem aquele Open Contracting, tem para orçamento também, tem uma iniciativa, esqueci o nome agora, que também dá um padrão para dados de orçamento, muito também puxado por aquele projeto da Open Knowledge que chama Open Spending, né? E aqui no Brasil chama Gastos Abertos, que também contribuiu muito para criar esse padrão. E aí muitos os governos
várias partes do mundo, aos poucos começam a utilizar esses padrões que vão aparecendo depois de muitos anos e muita discussão, né? Assim, Consenso, precisa ter consenso. Padrão é uma coisa que não surge assim rápido, né? Isso a gente até conhece a experiência, por exemplo, o W3C, né, que cria padrões para a web. Os padrões lá demoram, sei lá, às vezes 10 anos, até mais, para poder se consolidar. Eles ficam ali como um rascunho, mas aí vão esperando que eles sejam implementados para ver se funciona mesmo daquele jeito, e vai tendo discussões, vai tendo melhorias, eles vão mudando até ver que realmente tem muita gente usando, tem muito tempo que está do mesmo jeito e ninguém propõe mudança. Então vamos consolidar isso aqui e transformar em recomendação. Eu estou resumindo, claro que o processo da W3C é mais complexo que isso, mas assim, tentando sintetizar a ideia é mais ou menos isso, para você criar um padrão. Agora, em termos de mais baixo nível, né, de padrões, a gente sempre recomendava padrões de arquivos abertos, né, que é o XML, JSON, CSV, principalmente ODS, né? Então, ao longo do tempo o XML foi caindo em desuso, até porque é mais pesado processar, foi ganhando mais JSON e CSV. Então, assim, JSON que facilita a estrutura de dados na hora de programar, CSV porque facilita abrir planilha, dados tabular, é fácil de usar também. Então, acho que assim, esses são os principais. Então, desde o início a gente já colocou lá, olha, os padrões recomendados para formatos de arquivos são esses. Então, a gente seguia muito aquele negócio são 8 princípios, né? Os 8 princípios dos dados abertos, que eu não lembro quem inventou, foi um grupo de caras da web que inventou, inclusive muitos conectados com W3C também, mas era basicamente assim, eu não vou lembrar de todos não, mas precisa estar disponível na web, precisa estar num arquivo de formato aberto, precisa ser processável por máquina, o acesso não pode ter autenticação, senão não é aberto, está se autenticando. Tem mais alguma? Você lembra de mais algum? Não discriminatórios, assim. A licença tem que ser permissiva para que alguém possa fazer um trabalho em cima ali, porque não adianta você dar o dado pro cara e falar que você não pode fazer nada com ele, só pode olhar, não pode brincar. Essa é uma outra questão, que se for falar de licenciamento de dados, a gente pode falar uma hora aqui para explicar tudo. Esse lado, não, senão... Mas enfim, lá no dados.com.br, acho que no rodapé tem um link lá, o que são dados abertos, lá tem dizendo quais são os princípios, os links de onde que veio isso, né? Foi uma reunião com o pessoal de Open Governance, acho que em Sebastopol, um negócio assim, em 2009, assim. 2009 ou 2008, foi bem das antigas. 2008, eu acho. Foi bem das antigas isso aí. Verdade. Mas casou perfeito pra gente, porque o que a gente precisava era uma base mesmo, era uma plataformazinha, assim, porque a gente não tinha nada. Né? E os outros países estavam na mesma situação, né? Meio que sem saber para onde ir, publica tudo. O Obama tinha acabado de mandar todas as agências publicarem tudo que desse. Cada uma tinha que fazer um plano de trabalho de 2 anos, não sei se você lembra. E foi a gente se espelhou nisso. Foi o primeiro decreto do Obama, né? Foi a primeira coisa que ele fez no governo quando ele entrou, foi mandar abrir tudo. E aí a gente se inspirou um pouco nisso, assim, a gente criou um tal de plano de ação, né? Da INDA. Isso. Foi a primeira parte, assim, planejamento mesmo que a gente fez. Sacramentado no documento, etc, aprovado. E, poxa, várias ações. Eu não sei pra onde você tá querendo ir agora na história. Eu queria detalhar um pouco mais a construção do portal, que eu acho bacana. Acho que o pessoal vai interessar, não sei, porque tem a parte mais técnica e tal, né? A gente resolveu, né, convidar quem quer vir construir o portal, que eu saiba, foi no mundo, né? O primeiro portal de governo construído de forma coparticipativa. A gente ganhou notoriedade, depois o Augusto foi convidado a palestrar na ONU por causa disso, o negócio foi bonito. A CGU veio procurar a gente para discutir a lei de acesso à informação, para a gente entrar na parceria de governo aberto também. E aí como é que a gente fez isso, né? Só entrar assim, um pouco mais de detalhe, que eu acho que essa é a parte interessante, né? A gente trouxe Scrum, né, método ágil, para poder desenvolver. Nitai, né? O Nitai era... Não, até hoje, cara. Hoje sou eu que sou o Scrum Master de alguns projetos da CGTech. Mas aí, e não só, também a gente chamou, várias das pessoas que a gente chamou tinham experiência, né, em método ágil também. Aí não lembro quem foi que trouxe a técnica do Pomodoro, foi o Ale Gomes? Ale Gomes. Que é uma técnica de gestão de tempo, né? Você... Vamos começar a falar aqui da organização das sprints, né? A gente fazia não só o planejamento de como o portal seria construído de forma colaborativa, como também a execução. Transmitia na web tudo, tá? E tudo, praticamente todas, acho que um ou outro ele não conseguiu, mas a maioria foi transmitida na web. Então ficava a gente com um canal lá de URC, falava assim, esse canal aqui para participação, sempre ficava uma pessoa lá sendo
concierge, não? Como Normalmente um cara da presidência. O Pop, né? Ele ficava sendo, tipo concierge mesmo, muito bom. Ele ficava lá interagindo no canal e o que as pessoas opinavam, né, que estavam assistindo o vídeo feed, ele transmitia durante a reunião. Pessoal, tal pessoa falou, sugeriu tal coisa. E a gente tinha um quadro, a gente ia montando lá colocando lá os post-its, né, do planejamento. A gente tinha um backlog de coisas que achava interessante, alguém sugeriu alguma coisa, colocava no backlog. E a gente ia planejar a sprint. Então, assim, tem essa coisa para fazer, procurava voluntários para fazer aquela coisa, quem que pode ficar responsável por isso. Aí a pessoa que se voluntariasse ficava lá durante aquela sprint, né, responsável por implementar aquilo. E a gente ia distribuindo as tarefas. A gente usava o Bitbucket, lembra? Que o GitHub não era tão hype na época. É verdade. Depois a gente acabou migrando pro GitHub, porque, né, tem que seguir e nem o Git, né? Na época tava meio pau a pau o Git, tava o Mercurial. É verdade. E o Mercurial a gente achava massa, porque ele ia via porta 80, não pegava no firewall do planejamento. Facilitava demais. Vamos aqui, tá mais fácil. Não, e também pra compartilhar, né? Você põe, HG... Serve, eu acho. Serve, Aí você podia ver todo o repositório, você não precisava ter um repositório numa máquina, num servidor ou na nuvem, nada. De uma máquina para outra você conseguia. Era bem legal era isso. Lindo. Além de ser feito em Python também, né? Mas o Git, por ser do Linux, né? Ele é mais famoso e tal. Ele se rendeu. Mas enfim, naquela época foi assim. E uma dificuldade, né? É claro que essa história de cocriação, com participação aberta, é muito legal, mas também tem as suas dificuldades, porque as pessoas participam de forma voluntária. Então, o cara que tem disponibilidade para nos ajudar hoje, na semana que vem já não tem. E está chegando outra pessoa nova, que ficou sabendo agora. E aí toda hora tem que ficar explicando tudo de novo, mostrando que passo que a gente tá. E foi a primeira experiência de Bounty do governo, velho. Bounty Software, tá ligado? Você põe as issues lá e vai um cara, não, eu resolvo isso aqui, plá. Não tinha pensado nisso. É verdade. A gente fez isso rolar, velho. Não tinha recompensa remuneratória, não tinha mas o cara podia falar pra mãe dele ali que ele fez um negócio legal. Acho que era o que a galera usava mesmo. Foi massa. E aí durante os rumbles, né, que era a parte de execução durante a sprint, a gente marcava lá em algum lugar. Um detalhe, a gente sempre marcava fora, nunca era dentro do ministério. A gente fez em vários lugares. A gente fez propósito mesmo, pra o pessoal não se sentir muito... Não sei qual que é a palavra. Intimidado? Não. Tinha uma intimidaçãozinha, um constrangimentozinho do cara entrar no governo, ter que registrar o notebook dele, tem uns seguranças na porta do órgão, o cara entra na sala tem que ir de calça, não pode ir de bermuda. Não pode ir de bermuda, mas a gente achou isso ruim. A gente, não, vamos fazer as nossas reuniões nos cafés. É isso. Aí a gente começou a fazer fora, restaurante, café, às vezes Teve até uma ocasião que a gente foi para uma empresa lá, os caras, não queremos nada, só queremos dar o espaço, participar aqui e tal. Nossa, uma vez eu passei maior vergonha com isso, que foi o professor que estuda governo aberto lá na Alemanha, o alemão, e na entrada lá teve que registrar notebook. Eu falei, mas o que é isso? Vocês estão achando que eu vou roubar alguma coisa aqui no ministério? Ele falou isso comigo. E é isso mesmo, a segurança acha que todo mundo vai roubar e tem que registrar, né? Fiquei constrangido, sinceramente. Você entrar no notebook na NASA, você vai ter que ser franqueado, não sei. Acho que questão de segurança de informação aí fora, talvez o pessoal seja um pouco. É isso, mas é chato. É constrangido, sim. O cara da segurança é o mais chato. Mas a gente fazia onde? A gente fazia em café, em empresas, em instituições de educação. A gente fez muito no Balaio Café. Que fez um Balaio Café no Ibict. A gente fez boa. Foi bem legal também no Ibict. O Balaio Café não existe mais. Não existe mais. Agora é legal porque, assim, eu estou no governo há um tempo, eu não diretamente lido com isso, mas tudo que vocês estão falando, eu já ouvi falando. A gente acompanha, vai acompanhando alguns movimentos, seminário e tudo. Eu fui da Fazenda, muita coisa na ESAF também. Sou do Tesouro, na verdade, o Tesouro participou já há um tempo atrás de dados abertos também. Portal do Tesouro Transparente, exatamente. Qual é o nome do colega lá do Tesouro? Esqueci o nome dele. Colocou a gente no passo. Não é da... O Barbalho, o Fernando Barbalho, do Tesouro. Colou muito com a gente também. O cara era massa. Acho que eu sei quem é o Fernando. Agora não tá mais no Tesouro, tá na Fazenda. Não sei se é ele. Eu não sei, faz tempo que eu não participou de várias dessas coisas. Mas então é legal, louvável, até uns parabéns aí pela iniciativa de vocês, porque eu não sabia que isso estava sendo tocado extra-governo dessa forma.
Eu sabia que isso tinha Ele está falando disso em 2011, 12. Legal isso, parabéns. Depois é outra história. Projeto Apesar de achar que a gente ainda tem muito, porque a colocação dele foi muito interessante. Muitos municípios não têm nem computador. E muitos municípios é justamente eles que precisam desse tipo de serviço. É lá que ocorrem alguns problemas que têm mais impacto. Municípios que têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, que estão precisando realmente de um aporte no social básico ali, fundamental. Então eles é que precisariam ser hackeados, digamos assim, em termos de cidadania. Então acho que o nosso desafio, talvez, e aí agora dizendo, eu depois de Tesouro agora estou na Defensoria, eu não posso dizer que eu não estou aqui pela Defensoria, porque a Defensoria entrou na minha vida de uma forma que hoje eu fico praticamente o tempo inteiro pensando nisso, vivendo isso, porque eu gosto disso. Não sou defensor, sou servidor requisitado do Tesouro, estou lá. Mas a gente está precisando de vocês nisso, não só, eu estou falando aqui agora como sociedade de vulneráveis. Eu sinto muito isso, acho que tem muitos órgãos que podem apoiar isso, tem PNUD, tem ONU, você já falou da ONU. Eu acho que dá para fazer um negócio grande, sério, bom, bem feito. Vocês têm as cabeças boas aqui, a gente tem a necessidade do outro lado. Precisa unir, juntar as empresas no meio, o governo no meio. Muita empresa que está interessada nisso daí também. Pode ganhar dinheiro deles lá, ajuda o social, ganha dinheiro dele, não tem problema. Posso fazer uma colocação assim? Eu tenho a impressão, assim, quando eu acompanho o movimento de Curitiba, de Code for Curitiba, eu vejo o pessoal extremamente engajado, com encontros frequentes. Eu acho muito bacana, mas será que o que está faltando mais não é o governo liberar dados, mas sim gente trabalhando com esses dados? Será que eu trabalhar mais nos dados, eu não gero a demanda para que mais dados sejam liberados? Porque não é, eu penso assim que ótimo, a gente tem bastante coisa, mas assim, eu preciso começar, existem iniciativas importantes, talvez assim, mais do que importante o que eles estão fazendo, mas como marcos, como o pessoal do Serenata de Amor que começou lá no sul do país, mas precisa ter mais gente, não pegando só os dados do legislativo. Vamos pegar como que é o atendimento no hospital de Brasília, quanto tempo demora, e vamos publicar isso. O que eu lamento em Brasília é que existem essas iniciativas, mas eu não vejo as iniciativas, talvez eu não conheça, de gente pegando os dados e publicando sistematicamente. E isso precisa acontecer. E fornecendo esses dados para virarem ações no Ministério Público, para conhecimento da sociedade, para que as pessoas comecem a se organizar para isso. Então, pelo menos a impressão que eu tenho é que, mais do que o governo disponibilizar mais informação, eu acho que precisa de gente sistematicamente trabalhando. E eu não vejo isso acontecendo em Brasília. Eu vejo esses movimentos, tudo que vocês estão falando, é o governo fazendo. E governos estão suscetíveis a mudanças de governo, a mudanças de... Mesmo continuando na mesma linha ideológica, eu tenho mudanças, imagine quando eu troco, quando eu tenho rupturas. Então, assim, o que eu acho que precisa é a sociedade civil se organizar. Eu acho que a principal diferença do Brasil para qualquer nação desenvolvida é o engajamento e a estruturação da sociedade civil organizada. Hoje, assim, e é claro que isso tem mudado, né? Antes a gente só estava reclamando em casa ou para si mesmo. Hoje já era discussão no WhatsApp. Se prepare para o segundo semestre. Segundo semestre vai ser o dia dos abandonos dos grupos. Não fico mais no grupo, não converso mais. Mas que é importante essa conversa. Então, assim, a gente precisa incentivar que cada faculdade tem um grupo falando assim, vamos pegar os dados do Ministério da Saúde e vamos ver o que tem aqui. Vamos pegar os dados do Ministério dos Transportes. E isso começar a virar uma cultura, assim, e começar a ter a consciência que as coisas não vão mudar pelo Congresso ou por um político, as coisas vão mudar com a sociedade se organizando. Mas isso eu não vejo acontecendo em Brasília. Essa é a impressão. Bom, isso aqui, de uma certa forma, é o embrião dessa participação da sociedade. São pessoas que, de alguma forma, foram atraídas aí pelo tema, viram o evento e estão aqui, né? Em termos aqui de Brasília, eu posso falar a respeito da UNB. A UNB está com uma iniciativa dentro da ciência da informação hoje, existe uma disciplina, que é a ciência de dados para todos, né? Ou seja, que os trabalhos dentro dessa disciplina são associados com dados que estão abertos, né? Ou seja, vem o pessoal do direito e vamos trabalhar aqui os dados do Supremo. E traz um professor da área do direito, né, que conhece os dados, explica como é que é o funcionamento, a gente vai buscar essas bases
para trabalhar predição, criar modelos, fazer aquele básico mesmo, estatístico, né? Inclusive nesse último semestre teve também essa questão de um dado que estava sendo discutido aqui antes, sobre a localização dos postos de saúde aqui em Brasília, né? Se essa localização dos postos de saúde tem algum tipo de relacionamento com uma determinada doença, ou seja, se tem menos postos em Sobradinho, lá tem mais Zika, se isso tem alguma probabilidade de ter alguma correlação, né? Ou seja, já existe, pelo menos, talvez você desconheça, mas já existe uma iniciativa hoje dentro da UNB. Não sei, em outras universidades tem isso também. Aliás, até o último evento, para até fazer um merchan aqui do grupo, outro grupo que eu estou participando, que é o Brasília Legal Hackers. Eu participo lá também, isso, fiz a apresentação lá. Isso, eu lembro até, foi com um grupo lá da Cleide, né? Da Cléria e da Lena. Nem chamo. Aliás, mas nós vamos chamar agora, nós vamos ter um evento no dia 15 de março, não sei, eu vou até confirmar a data, eu coloco lá no Meetup, que vai falar um pouco sobre blockchain, não exatamente disso que a gente está discutindo agora, mas a iniciativa do grupo é muito legal. Legal Hackers justamente não deixa de incluir essa história de abertura de fonte, sem dúvida. A gente tem que conversar e unir as iniciativas. Inclusive, só concluindo, ou seja, foi até o professor Agora, Ricardo. eu não estava lembrando isso. O professor Ricardo, que é um dos organizadores dessa disciplina, né, do Jorge Fernandes e mais alguns professores da área do direito, da saúde e tal, que coordenam esse grupo que está estudando a ciência de dados, mas com aplicação em cima de dados reais, né? Ou seja, o pessoal do Ministério da Saúde, o professor tem um contato, foi lá e apresentou os dados, como é que eles poderiam ser coletados e trabalhados dentro da disciplina. A área de direito, mesma coisa. O pessoal trabalhando com dados de educação, se não me engano, também. Sim. E um pessoal da área lá do Ministério do Trabalho que disponibilizou dados da RAIS e mais alguma coisa. Que aí você podia fazer um trabalho em relação a como é que está o nível de emprego, empregabilidade e tal, quem está mais desempregado, faixa de idade, sexo, gênero e tal. Mas eu acho que a questão... Mas é uma iniciativa também que existe. A questão que eu acho que nós precisamos trabalhar, o que tem que ser hackeado, o que eu acho que é possível, é a gente conseguir o que eu estava conversando antes aqui, que eu me surpreendi, que foi o fato do meu pai, com 87 anos, operar um WhatsApp com habilidade que muitas vezes eu não via com meus amigos, mas eu acho que o que a gente podia hackear é isso, é botar o povão para criticar. Eu acho que é possível. Eu acho que porque ele é analfabeto, ele não deixa de ter uma massa crítica. E eu percebo isso muito lá na defensoria, a gente atende o suficiente, são pessoas que são bem simples. E muitas vezes eu me deparo com pessoas entendendo de direito, discutindo o direito de outra forma. Porque são direitos dele, é inerente a ele como pessoa. E ele já entende que ele tem aquilo como cidadania, aquilo como próprio dele, como latente da Constituição da gente aqui. E você vê as pessoas expressando direito, fica assim, caramba, tem alguma coisa aí. Não é analfabetismo, a gente tem que hackear isso e usar isso de uma forma para o bem, para transformar esse país, que eu acho que a gente tem um grande potencial, sem dúvida. E eu acho que só assim, né, na verdade, isso é muito do trabalho que a gente vem fazendo. Assim, eu acho que os hackerspaces estão no centro um pouco disso aí tudo também, né? De tentar... É mais tirar o pessoal de casa, assim. Eu acho que é mais essa linha, sem assim. Dúvida, tem muita gente que tá tretando no WhatsApp. Cara, chega aqui, vamos bater um papo aqui com o cara que tá liberando esse dado aí que você acha que não tá legal. Ou o outro que tem o dado do posto de saúde que você acha que não tá acessível o suficiente. Eu acho que isso é isso, assim, né? A gente tá sempre nessa tentativa de tirar o povo de cá. Falando assim, uma coisa mais recente que a gente tem, agora em fevereiro fizemos uma oficina trazendo pessoas de órgãos públicos que publicam dados, assim, contextualizando um pouco. Isso faz parte do compromisso da parceria com o Governo Aberto, que vem de quando o Brasil fundou, junto com os Estados Unidos, essa parceria em 2011, e aí já teve 3 planos de ação. Cada plano de ação tem uma série de compromissos para ser executados para avançar essa pauta de governo aberto, né, que é a questão de ter participação da sociedade, transparência, accountability, né, que é a responsabilização da gente público pelo uso do bem público. Então, e isso é a parceria, né? E aí dentro de cada plano tem várias ações. Então, nós estamos no terceiro, e uma dessas ações envolvia justamente aproximar a oferta de dados
abertos pelo governo da demanda, da necessidade que as pessoas têm, né, necessidade também, por dados. Então, convidamos pessoas, primeiro, antes disso aí, a gente fez 2 enquetes sobre quais as áreas, os temas, né, mais que as pessoas tinham necessidade de dados. Também fizemos análise dos pedidos de acesso à informação. As pessoas usam a lei de acesso à informação para solicitar formalmente que os órgãos públicos disponibilizem informações que o Estado tem, né? E aí, se não existe algum sigilo dentro das hipóteses previstas na lei, o Estado é obrigado a fornecer essa informação. E aí isso tudo fica registrado no sistema. E nós pegamos esse histórico desses pedidos para fazer uma análise de quais temas apareciam ali. Então, assim, os temas que mais apareceram foi relacionados, a gente tentou categorizar, muito difícil categorizar, porque cada pedido é muito específico, de algum tema muito específico. Então, você categorizar isso foi um exercício bem complicado. Mas o que a gente conseguiu perceber é que o que era mais solicitado eram temas acerca do funcionamento do Estado. E aí eu estou excluindo toda a questão de transparência, de contratação, né, contratos, licitações, orçamento, tudo isso. Não é uma coisa muito pedida, né? Relação de servidores, salários, tudo isso eu estou chamando de funcionamento do Estado. Não é coisa interna, não é a finalidade, não é coisa fim que o Estado faz. Né? Mas as áreas fim, né, do Estado que mais solicitado depois disso foi educação e saúde. Então, assim, vamos chamar o pessoal da área de educação e saúde, chamamos o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, INEP e FNDE, e representantes de organizações da sociedade civil que têm projetos e atuam nessa área. Como havia uma limitação de a gente ter alcance, divulgação e tudo mais, a gente já convidou aqueles que já participavam, aquelas organizações civis que já participavam da parceria com o governo aberto. E essa aí sim foi uma chamada aberta, então, né? Mas enfim, juntou todo esse pessoal num lugar só. A gente fez uma dinâmica lá de mostrar, tentar identificar, primeiro, dos dados que esses órgãos públicos já disponibilizam, quais os problemas que as pessoas encontram ali, né? Quais as dificuldades tem. E aí foi tudo anotado, né? Colocou lá no painel os padrinhos, o pessoal foi anotando. E é muito importante também a discussão que houve, né? Eles foram conversando com o pessoal do órgão que estava presente. Falaram, preciso de tal dado, nesse dado tem tal problema e tal. E o registro é uma forma de, né? Só uma forma de registrar. E a outra pergunta foi se tem algum dado que eles precisam e que ainda não está disponível. E aí também foi registrado isso. E uma das coisas que fez, também a gente pediu para que registrasse se tem algum projeto, alguma forma de utilização daquele dado que as pessoas já estão fazendo nessas organizações, ou que pretendem fazer, né? Registrar isso também. Eu preciso de dado do censo escolar para poder avaliar a qualidade do ensino, não sei aonde. Então, registrar esse tipo de coisa, né? Eu queria só me ajudar aí a encaixar isso na história que você estava contando, né? Você e o Christian estavam falando 2008, 2009, Obama, não sei o quê. 2018, e aí, um salto muito grande. No meio disso, o que teve? Teve a LAI, né? O que você acha que teve pontos importantes aí, né? Que acho que a gente deu um saltinho aí. Claro, eu até queria pegar um gancho aqui do que você estava falando, né? Dessa dificuldade de continuidade, né? A gente sempre teve essa ideia, né? Como que a gente faz para isso ficar perene, né? Então, nós tentamos fazer um decreto naquela época, mas fazer um decreto não é nada fácil, você tem que ter apoio político de todos os níveis, de presidente da República, ministro, não sei o quê. Isso não é fácil de conseguir, ainda mais com um tema que é tão, digamos, conflituoso com a cultura que tem no serviço público, porque muita gente tem essa cultura arraigada de que dado é poder, eu quero ter o poder só para mim, e então não vou liberar nada, né? Então, essa é, digamos assim, a cultura, o padrão, se a pessoa não teve nenhum contato com nenhum desses temas antes, a princípio, a mentalidade das pessoas do serviço público é mais por aí, né? Digamos assim,
tomando uma média, né? Geralmente essa é a ideia. Então, a gente tentou fazer um decreto, não conseguiu. Pegamos basicamente as mesmas ideias do que seria esse decreto e fizemos uma instrução normativa. Deixa eu falar um pouco, porque daqui a pouco vai chegar na parte que ele não estava mais, aí então... Tudo bem, cara. Que ele está em 2015, né? Tá. A ideia era a gente, de alguma forma, a gente queria de algum jeito obrigar os órgãos a publicarem os dados que fossem mais relevantes, mas a gente não tinha como fazer isso. Então, o lugar que a gente trabalhava no Ministério do Planejamento era a Secretaria de Tecnologia, mudou de nome várias vezes já, então vou chamar só de Secretaria de Tecnologia. Eles têm a competência de normatizar como que as áreas de TI têm que se comportar. E a gente aproveitou essa brecha para falar, não, então, já que são as áreas de TI que a gente regula, a gente quer regular os dados também. E a gente começou a dar algumas, dentro da instrução normativa, ela falava mais ou menos o que o cara precisava fazer para ter um mínimo de planejamento e um mínimo de alguns dados publicados ali com alguma qualidade. É isso, né? Foi na IN que a gente colocou isso. E aí em seguida a gente criou o que a gente chamou de kit. Eu acho que até hoje ele ainda está online, eu entrei um dia desses. Mas ele falando desse formato chifrado que criou como gestor... Ah, desculpa, eu dei uns pulos. A gente pulos. precisava de ter a participação de outros órgãos, de verificação com pessoas do Ministério do Jornalismo. É Quando a gente isso. trabalha no governo, assim, em todos os trabalhos, só para ter uma ideia, vou fazer um paralelo aqui com uma linguagem de programação, você tem certas keywords disponíveis, uma certa API para usar. Então, você tem que usar aqueles recursos que você tem disponíveis para poder tratar. Então, a gente estava dentro de uma secretaria que tinha um poder de atuação limitado. Então, a gente tinha que ver aonde que dá para a gente ir avançando nessa volta. Né, As APIs não eram boas. Porque eu sempre falo isso, a iniciativa das abertas no Executivo Federal, no Brasil, diferente do que foi nos Estados Unidos, que o Obama foi lá e fez um primeiro decreto dele, vai ser assim, foi uma coisa top-down. No Brasil não, foi bem totalmente bottom-up. Então, sempre houve essa dificuldade de se infiltrar até o nível máximo, né? Então, de subir de nível hierárquico aí na administração para poder avançar essa agenda. Mas a gente conseguiu essa solução normativa, né? Que assim, a área de atuação dela é nas áreas de TI dos órgãos, porque esse é o papel que a Secretaria tem, né? E o que você estava falando depois? Você queria que ele falasse do comitê gestor, você puxou. Não, o comitê gestor tem a participação de 10, são 10, né? Acho que são 10. De ministérios e mais um de academia, sociedade civil, e a ideia é que esse comitê gestor ia tomar decisões de como seria conduzida a política, onde que iria isso. Todas as atas de reunião estão na nossa wiki também. Isso de alguma forma subsidiou a eleição da live? Sim. Não diretamente o comitê gestor, mas... Estou dizendo, a lei, para quem não sabe, a lei de acesso à informação é uma lei que possibilita que qualquer cidadão possa requerer, em tese, qualquer tipo de informação do governo. Se a informação for pública, ele tem direito a requerer. E mesmo se ela não for pública, dependendo do que ele deseja saber, isso pode ser avaliado. É uma ferramenta poderosíssima, estou falando isso como passivo, porque a minha unidade na Defensoria responde pedidos de lei, e assim, isso chega com uma força impeditiva, no sentido de você não deixar de atender muito forte. Eu tenho que atender os pedidos da lei. E em prioridade sobre muitos processos. Eu tenho 7 dias para atender a maioria dos questionamentos, são 15, coisa assim. E isso pode ser prorrogado mais uma vez. Então, quando é feito esse pedido, qualquer que seja, digamos, eu quero a lista dos contratos que lidam com determinada matéria. Nós temos um prazo para fornecer essa informação tem que ser dada. Isso não é só na Defensoria, qualquer órgão. É um poder que o cidadão tem que acho que ainda não sabe utilizar. Acho que é bom que todos, pelo menos, tenham conhecimento. Então, assim, eu estou percebendo que muita coisa que vocês estão discutindo está com feitio, um viés indito, um pouco de lei também. A lei tinha essa ideia de compelir o órgão a fornecer a informação, ou seja, não deixa de ser informação aberta, mesmo que compelida. Sim, ele é obrigado a responder, ele é obrigado a abrir esse dado. Uma jogada casada, na verdade. A gente tinha a visão de que tem duas formas do Estado fornecer
dados ou informações para o cidadão. A primeira delas é a transparência ativa. Inclusive foi a própria CGU que deu essa aula pra gente, né? Transparência ativa, o cara não precisa te pedir. Ele chega ali no site do seu órgão, tá disponível já para ele. Então, cara, eu quero todos os contratos do Ministério da Cultura, por exemplo. Hoje a gente tem aqui no Ministério da Cultura a lista de todos os contratos. Antigamente não tinha, vamos dizer. Então, assim, o que a gente meio que fez o jogo ali com a CGU era que existe uma política que dá direito para o cidadão ter acesso a informações. Ponto final. Essa política, inclusive, a gente teve algumas entradas nela, não, a gente teve pelo planejamento, né? Porque passou a lei lá pelo planejamento, mas a gente teve também com a galera do Transparência Hacker. Teve um deputado que eu não lembro mais qual foi, que ele pegou, eu não lembro se ele, acho que ele era o relator. Pegou o projeto de lei, jogou o projeto de lei no fórum do Google Groups da galera do Transparência Hacker e falou: e aí, galera, o que tá faltando aqui? E foi massa, porque o que eles botaram eram justamente as coisas que a gente discutia, assim, do tipo, cara, além de você atender os pedidos de acesso à informação, você tem que ter alguns dados básicos no seu site. Todos os dados que tiver no seu site dessa lista de dados básicos, que é, por exemplo, dados da estrutura organizacional, dados dos contratos, todos os dados financeiros, etc., esses dados têm que ser processáveis por máquina também. Então não adianta você jogar um PDF lá, você tem que jogar uma planilha, por aí vai. Então, basicamente, o resultado da lei é o resultado desse processo. Né? É isso. O parágrafo terceiro da atividade fala, não tem expressão de dados abertos na lei, né? Mas é o conceito de dados abertos que está ali. Certinho. Está dizendo que tem que ser processado por máquina, inclusive por ministros automatizados, ou seja, você não pode colocar caixa. Né? Então, em outras palavras, está dito também no atividade, que tem que ser dados abertos. A lei ela foi sancionada um pouquinho antes da instrução normativa, né? Ela foi sancionada em 2011. A instrução normativa saiu em 2012, mas acho que também uma dificuldade que a gente tinha na época da burocracia de fazer acontecer, né? Mas essa questão, né? Como eu disse, né? Uma coisa automática, às vezes você demora muito a convencer muita gente, não sai. Mas aí saiu a instrução normativa, já tinha lá. Lá eu acho que não sei se falou também, né? Tem a transparência ativa, mas a transparência passiva, que é o contrário, é quando o cidadão perde, tem os prazos e tal. Que aí entra na lógica da lei mesmo. Eu queria aproveitar, até puxar, mas... Seu nome? Patrick. O que o Patrick colocou, essa questão da ponta, né, da falta de quem vai usar os dados. Então eu quero aproveitar até essa questão que eles colocaram, da importância do pessoal da transparência hacker. Eu acho que eu consegui, não sei, acertar, que é o seguinte: eu trouxe aí até para o final uma apresentação, no caso, bem premissa, que é do Marcum, que é uma apresentação que ele fez da questão da transparência hacker em 2011, puxando exatamente para tudo isso, certo? E quando eles falam da LAI, bom, naquela apresentação do Marcum, na época, em 2011, ele falou que tinha um grupo, foi criado um grupo, né, com relação à transparência hacker, que tinha 800 pessoas trabalhando nesse sentido, para falar o que está faltando no momento. E naquela época eu fazia parte, como faço até hoje, do transparência hacker. Se eu perguntar aqui em Brasília, o que é a transparência hacker em Brasília? Porque a gente tem uns fóruns, descreve. Quer dizer, por alguma falta, eu acho que estou o único que fala que estou em parte na transparência hacker e falta realmente essa movimentação para a gente fazer alguma coisa acontecer. E falando na LAI, que eles falaram muito importante na questão da LAI, veja só, quando teve a questão da LAI no Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal criou um grupo de trabalho para discutir a LAI, que na realidade, né, a LAI tinha que ser regulamentada na realidade em todos os municípios, né, no Brasil todo. E em Brasília foi montado um grupo de trabalho e foi nomeado no Diário Oficial como Luiz Carlos Vitória Silva, do Transparência Hacker. Está no Diário Oficial. Luiz Carlos Vitória Silva, do Transparência Hacker, no grupo de trabalho para adaptar a LAI. Certo? Então, o que falta realmente, agora, eu acho assim, em termos práticos, no momento, é que nós temos vários grupos que, eventualmente, eu vejo que todos aqui trabalham, independentemente e certos disso, fazendo a mesma coisa de uma maneira, cada um de uma forma para chegar no objetivo.
Eu acho que uma forma, quer dizer, até em termos práticos, seria o seguinte, que todos, independente de grupo que faça, que todos aqui em Brasília entrassem nesse espírito hack, são hacker, mas hack no sentido da usabilidade, de usar os dados, de passar o dado para a comunidade, que é diferente de a gente pegar, usar, pô, bacana, usamos, conseguimos, e tem gráficos, tá tudo fantástico. Exatamente. E só falar também uma coisa, eu não lembro da transparência hack, uma coisa que começou a acontecer, que a gente até olha de uma certa maneira, é a quantidade que teve na época de hackathons, né, que tinha resultados fantásticos, mas ficava isolado. O que aconteceu? Aconteceu isso, prêmio aquilo. Eu comecei num certo tempo, em vez de, eu falo assim, eu não quero saber mais de iniciativa, eu quero saber de acabativa. Acabativa é o seguinte, então eu fico pegando esses hackathons, essas coisas, de resultados fantásticos que teve, por que não trazer, vamos retrabalhar, porque fez isso, um aplicativo fantástico, maravilhoso, isso, e toda vez, vamos fazer um hackathon sobre esse aspecto? Vamos começar tudo de novo, vamos fazer. Então, eu acho que não está coisa assim muito difícil, muito distante, né? É a questão agora, né, assim, certo objetivo, de a gente pegar todas essas iniciativas, que tem inúmeras, fantásticas iniciativas, a gente pegar, trazer e partir para a usabilidade. Por quê? Nós vamos usar, vamos acontecer. Até mais recentemente teve um hackathon, sabe, né, o hackathon que foi aquele que nós participamos na ENAP, né? Que era antes da Campus Party, né? Campus Party, que era a questão sobre a saúde, não estava transporte, segurança, educação e segurança. Isso. Ok? Para criar uns aplicativos para facilitar aqui em Brasília esses dados e tal. Foi feita alguma coisa, foi dada premiação e tal. Marmelada também, né? Bom. Depois a gente explica, nós participamos, estivemos lá, participamos, tal. Mas quando você quer apresentar uma proposta que realmente vai ser prática, vai resolver, eles não aplicam. Você está entendendo? Aqui eu vou dar um testemunho de algo positivo. É a questão do Uber para o serviço público, que é um Uber especial para atender demandas de transporte, porque o normal que acontece hoje na esplanada em órgãos públicos é que é feito um contrato específico para concessão de carro, de transporte. Porque o servidor muitas vezes precisa se deslocar até um outro órgão, até um tribunal e tudo, para isso se contrata a um preço que não é muito módico, se contrata um serviço com motorista e carro. O que se sugeriu era que se usasse a lógica do Uber, ou seja, teria uma centralizadora e que veículos cadastrados, ali como pessoa física mesmo, poderiam atender essas demandas do serviço público. Isso já está funcionando, alguns órgãos aderiram, nós estamos pensando em aderir, a gente está fazendo algumas contas e alguns ajustes internos, mas vários órgãos já aderiram. É uma iniciativa boa, simples e, assim, em termos de economia para o governo, é considerável. Então, assim, agora, realmente, a gente precisa da sociedade no sentido de nos ajudar em ideias e também com ação. Porque... E manter isso funcionando. Exato. Mas eu acho que o Christian estava falando do negócio ali, que vocês montaram uns kits, aí eu não entendi se o kit era para o órgão implementar a transparência ativa ou se é kit para a sociedade usar isso. Não, 13 e 14. Desculpa. Queria que você explicasse mais essa história do kit. Estava muito concentrado, dados abertos só, Ministério do Planejamento e um outro parceiro que era voluntário. Tá. A gente precisava espalhar isso mais. Né? Aliás, isso foi uma dificuldade constante durante muitos anos. Então, em 2013, 2014, não lembro exatamente quando, a gente começou a fazer esses materiais para ensinar os órgãos a como fazer dados abertos. Então, é pro órgão. Porque o que rolou, na verdade, que agora eu tô lembrando, nós éramos 3 caras. E a gente começou a prestar uma espécie de consultoria gratuita ali, porque a gente era servidor público, para outros órgãos, de como é que eles faziam para ter a sua própria política de dados abertos. Então a DataPrev foi o primeiro órgão que procurou a gente, que acabou, na verdade a política deles extrapolou a empresa e acabou virando a política de dados abertos do Ministério, né, da Previdência. O Ministério da Saúde trocou uma ideia com a gente também, naquela época não tinha ainda, mas eles já estavam conversando. O pessoal do Tesouro também conversou com a gente.
E aí, de repente, a gente se pegou fazendo consultoria todos os dias. Não sei se você lembra, Augusto. Eu acho que tem uma lista de órgãos que você fez, eu acho, uma lista de órgãos que a gente prestou consultoria, não fez? Tem lá na Wiki em algum lugar. Tem. Não está completa, mas em vários momentos a gente foi registrando todas as visitas. E aí, assim, o que a gente percebeu? Cara, ou a gente faz só a consultoria, ou a gente faz só o negócio que não tá dando pra fazer tudo. A nossa agenda tava atrasando, etc. A gente tava que nem louco. E aí surgiu essa ideia. Eu não lembro nem se a gente acabou colocando isso, se isso veio pelo Comitê Gestor da INDA ou se isso veio de nós mesmos. Eu acho que não veio pelo Comitê Gestor da INDA. A gente que, tipo, cara, vamos fazer um negócio aqui básico na web, que qualquer cara consiga ler e entender mais ou menos como é que é o processo e tal. O Unitar fez um desenho lá, horroroso, que até hoje eu acho feio. Depois eu vou mostrar pra vocês. E ainda tá publicado? Tá. Tá no GitHub. Não, a gente usou o GitHub Pages, né? E aí ele acabou, ele faz aquela transformaçãozinha com Flask, eu acho, e aí ele cria aquela página e tal. E aí é isso, assim, esse desenho que eu tô falando do Unitar é o desenho do processo. É com Jack. Com Jack, com Jack. E aí o desenho do processo era tipo assim, cara, primeiro, vamos lá, o que você tem de informação? Você sabe o que você tem? 90% dos órgãos não sabiam, pelo menos naquela época. Então, primeira coisa... Custódia do dado. É isso, primeira coisa. Assim, faz o levantamento dos sistemas que você tem, se você não tiver, e faz o levantamento dos dados que você tem, se você não tiver. Aí depois o cara tinha que priorizar o que era relevante de fato de se publicar, pra você não ficar gastando cartucho da administração. Tipo, vamos botar 10 servidores para abrir esses dados aqui, mas no final ninguém vai usar o negócio. E aí tinha um conjunto de critérios de o que você vai usar para selecionar. Na época, a lei já estava em vigor, então a gente colocou, acho que a primeira coisa, o primeiro critério era quais são os dados que são mais pedidos pela lei no seu órgão. Isso aí é o número 1. Nossa. Depois, o que vem pela ouvidoria? Salário. Bom, a gente não... acaba que é por aí mesmo, viu, parceiro? Mas a gente tirava esse. O que vem pela ouvidoria? O que você, gestor, considera que é relevante assim, dentro do seu negócio? Legal. Por aí vai. E junto com isso, esse kit ele ensina o cara a fazer uma espécie de plano, um planinho de dados abertos também. Aí depois... foi feito também um manual de como elaborar um plano de dados abertos, que a gente teve essa ideia de que para que o órgão, cada um dos órgãos se engaje na política e crie tem ações para fazer, né, em relação a dados abertos, uma forma de fazer isso é estruturar isso num plano, né? Toda ação do governo tem que ser planejada de alguma forma. Então, foi feito esse manual de como construir um plano que determinaria quais seriam as ações que seriam tomadas, os prazos, os responsáveis e tudo mais. E aí esse processo foi executado foi no Ministério do Planejamento e no Ministério da Justiça. Fizeram seus planos de dados abertos. No exemplo, porque a gente não tinha de fato como obrigar ninguém a fazer. Gente, isso aqui é uma boa prática e vale muito a pena fazer, vai ajudar o seu órgão a ter um empoderamento maior sobre os seus dados, a ter uma gestão isso que ano que é? 2013 e 2014. E aí, foi essa primeira, para demonstrar que o processo funciona, né, que aqui está o manual, é assim que faz e tal, para ter um exemplo para mostrar para os órgãos. Só que acontece que só... A adesão foi pequena. Foi minúsculo. Só o Ministério do Planejamento e a Justiça. Teve mais algum? Teve mais uns 2 que eles estavam namorando ali, falando que eles iam soltar, mas que demoraram demais. Acabaram só soltando depois que ficou obrigatório. É verdade. Então, 13 e 14 ficou nessa toada aí. O bottom-up tem um limite ali, né? Depois que eu e a gente bateu nessa barreira. A gente bateu nessa barreira. É verdade. Aí chegou 2015, né? Em 2015, vocês vazaram. Em 2015 a gente veio pro Ministério da Cultura. O Unitar, hoje em dia, ele é coordenador geral de tecnologia. Vocês transformaram isso aqui, né? Porra, foi cara, legal pra caramba. Foi legal, foi legal, cara. Valeu a pena, vai. Tipo assim, tudo bem. Valeu, pra sua história foi meio ruim, mas pra nós... Não, a gente fez, cara, foi bem bacana. E aí o Augusto acabou ficando lá no planejamento, não deixaram ele sair, porque senão ia acabar o projeto. E aí eu fiquei sozinho durante um tempo lá, até que chegou mais chegou o Rodrigo. Até ele se inteirar do que demorou muito tempo. Então 2015 foi um ano assim, de poucos resultados. Agora, em 2016 já houve uma nova revigorada aí, foi bem legal. Chegou a Elise, né, como coordenadora, ela
Chegou o TCU e a CGU também, né? Chegou Eu lembro isso. que eles deram uma aproximada da política de dados abertos. É verdade. Ela é de quando? Ela é de 2011. O TCU fez 2 auditorias lá. Sobre a política de dados Sobre a abertos. política de dados abertos. Que é o que eles sabem fazer, né, mano? Auditar. Legal. Então, Mas foi cada bom. um no seu papel para Foi ajudar, bom, né? foi bom, eu acho. E aí produziram lá acordos, recomendações. Mas é interessante que, apesar disso, assim, várias coisas que eles estavam pretendendo cobrar, eles chegaram primeiro e fizeram um diagnóstico, né, ver como é que está a situação. E aí eles pensaram, precisa fazer isso, isso e isso. Quando eles foram... eles demoram um tempo nessa análise, né? Quando foi para sair o relatório do TCU, eles viram que várias das coisas que eles recomendaram a gente já estava fazendo mesmo. Então tiveram que voltar e refazer o relatório. Porque já estava em andamento, né? Não porque vocês sabiam o que ele ia pedir, né? Tem gente que é má, que realmente já era o que ia falar. Legal. Eles chegaram num momento que a coisa estava andando bem, entendeu? A gente recebeu equipe, né? Chegou a ter 6 pessoas na equipe. Teve uma coisa importantíssima que foi o decreto, né? A gente contou com o apoio do Ministério da Justiça, principalmente o Guilherme Almeida, que estava lá na época, fez toda essa costura que foi um decreto que foi assinado não só pela presidente Dilma Rousseff, mas também por 3 ministros, né? Planejamento, CGU e Justiça. E foi um negócio assim de última hora, né? Porque foi o último decreto dela antes do impeachment. Então. Que não foi revogado. Não foi revogado. E foi uma coisa assim, a tal de caixa, muito rápido e tal. Tanto é que a gente sente algumas faltas no decreto, que poderia ter melhorado um pouco, mas que a gente até sugeriu algumas coisas para entrar e tal. Mas enfim. O importante é que saiu o decreto. E esse decreto, ele obriga cada um dos órgãos públicos do Executivo Federal, são ministérios, autarquias e fundações. Coisas públicas não. Mas obriga cada um deles a criar o seu próprio plano de dados abertos. Então agora aí virou obrigatório. Aí sim virou obrigatório. E isso foi pensado em conjunto com a CGU. Que a CGU está no decreto também dizendo que a CGU vai fiscalizar se os órgãos estão fazendo esse decreto, se estão cumprindo, estão fazendo o seu plano de dados abertos, se estão cumprindo o que está no plano. E aí o bicho pegou, entendeu? Aí o bicho pegou, cara. Eles criaram um painel de monitoramento online ali, que você olha na hora, o que está faltando de cada órgão. E aí o pessoal correu. E o prazo era curto, intencionalmente curto, né? Foi julho de 2016 o decreto. Foi dado prazo, acho que 60 dias, só pra todo mundo fazer. Foi, cara, foi sangue no olho. E pouquíssimos órgãos fizeram nesse prazo. Mas assim, a CGU ficou cobrando em cima e o pessoal ficou desesperado. Tem uma obrigação aqui que tem que fazer, a CGU tá cobrando, não sei o que, todo mundo desesperado. Esse seu telefone deve ter disparado, né, cara? Foi. Sorte que a gente tinha equipe naquela época. Que a gente conseguiu fazer uma divisão, assim, cada pessoa tá onde tá o órgão e a gente ficar nessa intensidade aí. A gente também já tinha planejado que havia essa demanda. E não ficou só nessa de consultoria, igual a gente estava fazendo na época que você estava lá. A gente fez uma coisa mais estruturada, que é fazer as oficinas. A gente marcava lá na ENAP um dia inteiro, um período, e apresentava não só mostrar a política das abertas, como construir o plano de dados abertos. E chamava um monte de gente de órgãos, 2 pessoas de cada órgão, e aí fazia, 10 órgãos de cada vez, e a gente fez 13 oficinas dessas. A gente capacitou. Como é que é? Lá no Wiki tem os números. Tem. Mas assim. Bastante gente. A gente capacitou. É até legal pegar os números aqui e olhar. Até olhar aí. Assim, a gente capacitou milhares de pessoas. Milhares. Se for em todos os órgãos, todo mundo sabe de alguém que foi, pelo menos. Assim, a galera que tá mais ligada, assim, né? Tem um pessoal que. Então, assim. Então, basicamente, todo mundo, em tese, já saberia como fazer o plano. Só que, claro, não bastava a oficina, né? Então, além disso, a gente fazia essa consultoria. Além de fazer a oficina, o órgão precisando de ajuda, a gente ia lá, se dividia, cada um ia num órgão, não sei o que, e explicar como fazer. E foram registrados em YouTube, alguma coisa assim, gravados em vídeo? As oficinas? Tá tudo no Wiki. Em vídeo, acho que tem um ou outro só. Tem poucos. Mas tem foto, tem quem participou, tem os painéis que foram construídos. Tá bem detalhado lá, né? Assim, essa também que eu falei agora, que é mais recente, de 2018, né, que
juntou para identificar a necessidade de dados, também está registrado lá as fotos, os painéis, quem são as pessoas, quais são as organizações. Então tudo isso a gente consegue achar lá. Tanto se você for navegar pelo tema, quanto na ordem cronológica. Se for lá em agenda, tem a ordem cronológica lá desde 2010 até 2018, tudo que fez em ordem cronológica, todas as reuniões. Eu achei a lista dos órgãos apoiados aqui, ela é infinita. É infinito, tem todo mundo. Mas eu acho que mais na página do capacitação para elaboração de planos de dados abertos, só para dar uns números, eu acho legal falar isso. Peraí, vamos. Aonde que tá essa página? Capacitação. E vai em capacitação para elaboração de planos de dados abertos. Isso, depois, eu acho que na hora de publicar o vídeo eu boto os numerozinhos lá, então acho que é legal. Tá. Mas o que eu tô pensando, assim, isso aí, o fato de plano de dados abertos ser obrigatório, o fato de estar todo mundo capacitado, né? Infinitos órgãos, todo mundo participou das oficinas, né? Isso podia ser um belo final feliz para essa história que você está contando. Mas o que eu queria saber, assim, e agora, assim, você tem estrutura para continuar apoiando todo mundo? Como é que tu tá hoje, assim? Porque eu acho que, assim, o cara vai publicar um primeiro dado, mas a demanda da sociedade é infinita, né? O Patrick tá falando e tudo mais. Você fez uma pergunta capciosa agora, cara. Você de propósito um pouco, mas queria saber, assim, como é que tá isso de perspectiva de futuro, né? Porque a gente sabe que tá todo mundo meio apertado de orçamento e tudo mais, né? Mas isso aí, estrategicamente, né, dentro do Ministério do Planejamento, talvez, assim, isso tem um foco pra gente dar continuidade disso e continuar avançando nesse rumo? Você acha, assim, isso é impressão pessoal, né? Não tô perguntando em nome do órgão. Vamos colocar a consultação difícil. Bom, esse esforço começou em 2016 e continuou em 2017, ele produziu muito resultado em termos de planos, né? Deve ter acho que uns 80 planos, mais ou menos, de dados abertos. Se você for na Wiki também, tem lá planos de dados abertos, tem a lista de todos os órgãos e o link para o plano, para você poder ler o plano de cada um e tal. Então, números, estatísticas, tudo tem na Wiki lá. Acontece que em 2017, né, houve mudanças, foram definidas novas prioridades lá na Secretaria, e foram definidos que os projetos prioritários seriam outros, e perdeu prioridade, perdemos equipe. Durante 2017 ficou só eu e o Rodrigo de novo, as outras pessoas foram realocadas nos projetos e tal. Mas mesmo assim a gente foi dando continuidade e conseguimos muita coisa importante em 2017 ainda, mesmo com essas dificuldades. Lá no balanço. 19, 20, 21. Minha pergunta é para você. Posso ajudar? Acho que você, hoje, pelo tudo que você está dizendo, você já tem bagagem para olhar para o futuro e dizer para a gente o que você esperaria, por exemplo, para 2025, em questão de dados abertos para o Brasil, diante de todo esse contexto, considerando emenda constitucional de gastos, que está limitando todos os órgãos a gastar, a conjuntura econômica, financeira, política. Nós vamos passando por transformações políticas, já só Na verdade, eu queria só colocar mais uma variável nessa sua análise, que é referente ao SERPRO com a venda de dados, que é o DataGov, Sinter, que agora não vem do planejamento, vai ser pela Receita, né? Que eles vão... É um big projeto de geo, de mapeamento de todo o território brasileiro, que eles vão incentivar os municípios, eles estão pensando até nessa parte do município que não tenham infraestrutura, eles vão ceder um serviço cloud para eles poderem fazer. Como eles não têm como obrigar, eles vão estar incentivando eles a fazer. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles vão poder cobrar do cidadão, né? Porque ele vai saber de quem é aquela residência, de quem está. As pessoas vão ficar mais difíceis de sonegar. E eu não sei, em contrapartida, como que vai ficar essa situação do... E aí, nós cidadãos, vamos poder ter acesso a esse big banco de dados geográfico? E a questão da venda é uma das coisas que me deixa muito interessado em saber qual é o custo dos dados abertos para o governo, porque é infraestrutura, você tem que disponibilizar para uma infinidade de cidadãos, que
podem, em certo momento, pode estar sobrecarregando servidores. Qual o planejamento para, tipo assim, para poder dividir esse custo? Calma, tá calmo. Tá. O que você vê para 2025, passando essas novas variáveis que eu não escutei em momento nenhum aqui sobre isso, e é algo que está acontecendo? O governo está produzindo dado e está começando a criar cílios para ele. Desde a década de 80. Vou consultar meu oráculo aqui. Isso, é um exercício só de... Eu posso fazer até uma proposta mais ousada. Eu acho que a gente podia até criar uma possibilidade para 2025, digamos assim. E o nome disso é planejamento. Estou dizendo aqui é simplesmente planejamento. O que nós podemos esperar para 2025 ou 2030 que seja? Mas o que nós podemos esperar para daqui a 7 anos, que eu acho que 2025 fica emblemático por conta disso, desse intervalo de 7 anos é um número legal, assim. O que a gente pode ter para chegar lá, realmente? Envolvendo essas questões sociais, envolvendo essa questão de abertura disso que você está falando, deve ter considerado realmente o custo que isso tem para o governo, como isso pode ser amortizado. É interessante mostrar isso para a sociedade, falar aqui, a democracia, a transparência, tem um custo. Essa questão do custo eu queria comentar, isso é peanuts, isso não é nada. O preço de HD não para de cair, o custo na nuvem não para de cair. Eu acho que, sobretudo, isso é o custo da democracia. Eu preciso de informação para tomar qualquer decisão. Então, assim, me deu uns 40 tipos de medo quando eu escutei essa pergunta, porque normalmente ela é uma desculpa para falar assim, tem que parar de publicar informação. Então, assim, isso é o custo da democracia. Isso é o custo da democracia. Isso é o custo de existir. Mas eu acho que é interessante mostrar, justamente para de repente, não, isso não é nada. Isso não é nada, isso é peanuts. Não, mas isso é questão de mostrar. E se começar a ter problema, de custo porque está tendo muito acesso, isso é o problema que a gente quer ter. É um problema bom, né? Ótimo. Mas eu queria só uma pausa assim. Mas também tem o peer-to-peer, que é uma das coisas que o governo não usa. É uma das coisas que vira e mexe, que eu vou conversar sobre isso, principalmente que escuta essa palavra custo. O custo da internet ela é compartilhado por todos. Hoje você está disponibilizando de forma centralizada. Você pode disponibilizar de forma distribuída. Legal. O Sinter, ele está pensando, pelo que eu andei vendo, ele está pensando que ele vai ser um big data, grande banco de dados, distribuído. Entendeu? Eu levanto a questão do custo porque realmente é a primeira bandeira que a gente tem. Quando você está em casa, o que você tem que fazer para administrar a sua casa? Você tem que saber qual é o seu custo, o que você pode cortar ou não. Então algo que tem que ficar claro mesmo para todo mundo, que nem você falou, que é um custo irrisório. Eu só queria esclarecer. Eu fiz uma pergunta bem difícil e polêmica. Eu vou responder, que era mais para instigar. Aí, mano. Vamos responder fora da câmera? O que você acha? Não vou ser polêmico não, diga, cara. Então não, calma, você ficou traumatizado comigo, Otávio. Desculpa, porque eu te conheço. São muitos anos de Não, é porque assim, eu queria aproveitar, né, que assim, aí a galera já vai ficando com fome e tudo mais, e aí a gente conversa mais à vontade, não precisa ficar conversando todo mundo o mesmo assunto, né? Então eu vou deixar o Cristian responder, a gente encerra esse pedaço. Não, encerra esse pedaço e aí a gente começa. Não, então eu vou ser breve, porque eu acho que vocês estão com fome. Vocês estavam falando dessas questões de informação e como é que vai ser, e o preço é irrisório, etc. E aí, o que está faltando na administração, que tem em outros países, tem em todas as empresas, mas no Brasil tem peronomútil. Está faltando um papel de CIO no governo, onde todas essas questões de acesso a dados e curadoria e gestão e etc. e metrificação de quanto que isso custa, quanto que a gente vai investir, quanto que a gente não vai investir, faça. Então, o Ministério do Planejamento tentou ali em algum momento ser o CIO do governo, mas não conseguiu, do Estado, né? E eu acho o seguinte, a tendência é que isso acabe saindo de uma forma ou de outra, provavelmente vai sair torto e depois vai ser organizado na força. Porque a gente está chegando num momento, agora, no Ministério da Cultura mesmo, a gente já está passando por isso. Assim, a gente tem vários serviços de dados e a gente precisa ter uma gestão em cima deles. A gente não tem totalmente a gestão em cima deles. Eu não sei quantos acessos eu tenho para todos. Eu não consigo colocar um controle de... Não é autenticação, mas é um limite de acesso. Por exemplo, um limite de transações, que é uma coisa super tranquila, assim, não tem nada de maldade nisso. É tipo, cara, beleza, pode pegar tudo, mas você tem limite, né, meu? Você não vai chupar todos os dados que eu tenho aqui de uma vez e gastar minha rede. Então, Twitter faz, Facebook faz, todo mundo, todas as APIs públicas grandes. Todas essas questões precisam ser
pensadas e planejadas no nível global, não adianta mais do jeito que tá. Do jeito que tá, cada órgão tá fazendo o seu na sua caixinha. Isso funciona até algum momento. Não sei se esse momento é esse ano ou é daqui a 2 anos. Mas agora com a sensualização aí do machine learning, do data science, a tendência é o negócio explodir, cara. E aí o governo vai ter que se mexer, senão acabou, sabe? A pressão social vai... Então vou deixar aberto agora para... Aí é onde eu sempre bato no P2P. P2P mostrou vídeo, MP3, mostrou que é sustentável, você não precisa de limitação. Basta que você distribua e você tenha espelhos. Você não precisa limitar. Você precisa de mais pessoas fazendo o espelho do seu dado ou da sua informação. E aí vamos conversar sobre blockchain e essas coisas assim, que eu acho que também é essa coisa. Exatamente. Distribuir a informação. Distribuir os dados. Mas aí a gente conversa à vontade, quem gosta de blockchain fala de blockchain. Acho que o peer-to-peer é uma parada que precisa ser pensada e planejada Ok. bonitinho, sabe?